explorar, conhecer, de fato, explorar o aplicativo. Oh, meu Deus do céu. Vou ter que cortar isso depois, cara. André, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Júlio. Tudo bom? É você? Tudo ótimo. Por favor, se apresente, para o pessoal te conhecer ali também. E daí, na sequência, a gente vai desenvolvendo ali sobre os produtos do PagBank, tudo bem? Perfeito, perfeito. Meu nome então é André Murilo Martins. No momento estou em transição de carreira para o mercado financeiro, então retirei recentemente a certificação CPA 20, que é uma das certificações iniciais assim para poder trabalhar numa instituição bancária e poder apresentar os principais produtos de investimento de um banco para que o cliente tome a melhor opção de acordo com o valor que ele tem, de acordo com o período, com o que ele tem interesse. E é o que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje sobre as opções do PagBank. Então vamos lá, André. Só para você ter uma visão inicial ali, né? A gente vai começar falando sobre alguns investimentos de renda fixa. O PagBank tem um foco muito grande no seu CDB, até pelo seu modelo de negócio e pelo público-alvo que o banco tende a atingir, certo? O PagBank tem algumas condições especiais para novos clientes e alguns clientes específicos em algumas situações pré-definidas, né? Que ele oferece uma promoção, né? De CDB turbinado. André, em questões mercadológicas, pergunta bem direta, tá? Embora seja por um prazo mais específico, essa promoção tem um tempo específico ali de 30 dias. Essa porcentagem em cima do CDI em relação ao mercado, vantajosa, não é vantajosa, polêmica ou não? É sim, Júlia, é uma opção muito boa, porque hoje o que você vai encontrar é normalmente a partir de 100% do CDI. E aí, é claro, você vai encontrar instituições ali com 100, 105, talvez, mas ainda talvez num prazo maior para você poder retirar, para você poder fazer o resgate, ou talvez também com um valor mínimo um pouco mais alto. E como a gente está trabalhando ali, provavelmente com um perfil de clientes que já possuem algum. Já são algum microempresário que está começando o seu negócio ali com o PagBank, então ele já poder iniciar ali com 30 dias, conseguir a partir de 130% até 130%, é uma opção muito boa, é uma opção que dificilmente ele vai encontrar com facilidade num curto período de tempo, num prazo bem pequeno ali de 30 dias. Entendi, entendi. Então, de fato, é um excelente produto, uma excelente oportunidade, né, para quem está iniciando. Ainda tem alguns outros pontos, né, em relação ao investimento que daí eu deixo atrelado para outros colegas, né? É, Em relação à liquidez diária, a maioria dos nossos CDBs tem essa média de liquidez diárias. Também parece ser algo muito interessante. Em relação ao mercado, comparativo com algumas outras instituições, tá ali dentro da tendência, não tá? Sim, pelo que você mandou aqui, que a gente conversou um pouquinho ali, que eu pude ver também, está dentro do mercado ainda com, novamente, alguns benefícios. É, você encontra hoje CDBs ali com 105, até 105% do CDI, mas normalmente você vai ter um valor mínimo um pouco mais alto. No valor de R$ 500, dificilmente você vai encontrar. E aí também a gente precisa considerar esse valor do resgate diário. Então, ele tendo também a opção do resgate diário e a liquidez diária também, você, numa emergência que eventualmente venha precisar, venha necessitar desse valor, você vai conseguir fazer o resgate de uma forma antecipada e ainda assim colher o rendimento que você teve durante esse período. É claro, assim como qualquer outro CDB, você vai ter ali durante os 30 dias o IOF, por exemplo, mas é algo que você não consegue fugir de nenhuma instituição. Então, quando você coloca na ponta do lápis mesmo para fazer as contas, você tendo ali 130% em um mês e mesmo assim precisar tirar, por questão prática, vale muito mais a pena do que 103, 104, 105, sendo que você teve que investir um valor maior. E às vezes você não consegue retirar esse dinheiro antes para poder sanar essa emergência, né? Mas eu quero dar um foco especial aqui ao fundo de investimento. Inicialmente, Uhum. fundo de investimento
engloba vários tipos de modos, digamos assim, de investimento. Então eu queria que você desse uma destilada, explicasse um pouco mais sobre fundos de investimento, vantagens, desvantagens, até mesmo em relação aos nossos clássicos CDBs previstos, né? O que você pode me passar de um preview? Inicialmente, só para não ficar muito aberto, né? Eu vou entrar no filtro de renda fixa. Dentro do PagBank a gente tem essa possibilidade de filtrar a partir de categorias, né? No app. Beleza, beleza. A principal diferença, Júlia, assim, para a gente poder passar para o cliente referente ao fundo de investimento, é que diferente da renda fixa, de um CDB, por exemplo, ou LCI, ou CRA, ele não tem já um rendimento pré-estabelecido. Seja pré-fixado ou pós-fixado, você vai ver sempre no fundo de investimento que ele vai mostrar ali a rentabilidade dos últimos 12 meses. Porque, infelizmente, né, não é uma garantia de rentabilidade futura. Vai depender realmente do comportamento do mercado ou de acordo com o que compõe aquele fundo de investimento, porque o fundo de investimento ele é feito, a empresa faz um pacote de investimentos, aí ali ela coloca tanto o CDB, pode colocar também ações, pode colocar um pouco de dólar também, já entra num fundo mais cambial, pode colocar também um pouco de renda fixa mesmo. E aí o que ele diz ali? Então tem esse CDB mesmo, esse fundo de investimento que a gente está vendo ali do BNP. Ele mostra ali a rentabilidade 14,13 dos últimos 12 meses. Então, para o investidor que está olhando ali no aplicativo, ele vai olhar assim, ó, ele se comportou dessa forma. Então, se a gente for ver no 14,13 ali, 14,13% nos últimos 12 meses, ele vai comparar com o quê? Com o CDI, por exemplo, ele vai ver que rendeu um pouquinho mais. Então, vale a pena eu correr esse risco? A chance de eu ter um investimento um pouco maior é de acordo com a minha intenção de correr risco, né? Então, ele tem ali a movimentação mínima de R$ 100, talvez para esse investidor R$ 100 não faça assim tanta diferença no orçamento dele, ou nas economias. Então, pensando que eu posso ter uma lucratividade, uma rentabilidade maior do que eu deixar meu dinheiro num CDI pré-fixado ou num pós-fixado que eu sei que vai render tanto, eu vou investir nesse fundo de investimento, porque pode ser que eu tenha um retorno maior. E aí, claro, cada fundo vai ter a sua particularidade. Então, por exemplo, alguns fundos que tenham dólar e de repente o dólar sobe, opa, ele vai render um pouquinho mais. Um fundo de investimento que tenha um CDB de um banco específico e esse CDB teve uma valorização maior, então pode ser que renda um pouquinho mais. A gente também tem fundos de ações, que ele vai ter uma porcentagem em ação. Então, de repente, tem uma empresa ali que também se valorizou mais do que o benchmark, que é o que a gente costuma dizer que é a média assim, do próprio mercado. Então, ele também vai render um pouquinho mais. Então, o fundo de investimento é interessante para o cliente que que tem a intenção de correr um pouco mais de risco, mas ainda assim ele é receoso para colocar em ação, para fazer um outro investimento assim que talvez ele não saiba como montar uma carteira. O próprio banco já oferece ali uma carteira já específica e, claro, tem todas as informações no próprio aplicativo do PagBank ali para que ele possa verificar o que compõe nesse fundo de investimento. O fundo de investimento também ele vai ter algumas taxas diferentes do que você tem em um CDB, em uma LCI, CRA, porque ele é um fundo que realmente ele é administrado pela própria empresa, então ela tem um profissional responsável para analisar o mercado, mas além do IOF e também do próprio imposto de renda mesmo, ele vai ter algumas taxas que basicamente são quatro, que é a taxa de administração, a taxa de entrada e saída, a taxa de performance e a de negociação também, de liquidação, que dificilmente hoje em dia é cobrada. É interessante que, assim, para o próprio investidor analisar, porque às vezes ele olha ali que tem muita taxa ali, nossa, mas um CDB eu só vou ter ali só imposto de renda só, e beleza, se eu deixar ali um tempo, eu vou pagar no máximo 15% e tá bom. Agora, se eu for investir num fundo de investimento, eu vou ter que pagar administração, eu vou ter que pagar para eu colocar o dinheiro depois para a taxa de saída também. E aí também, se eu tiver um rendimento acima do benchmark do mercado, também vou ter que pagar.
Mas acho que aí é interessante analisar cada fundo de investimento mesmo, tem a lâmina ali, o que compõe o próprio fundo, se de fato ele cobra a taxa de entrada ou de saída, às vezes de saída ele não cobra ou não cobra a de entrada. Então é interessante ver porque às vezes também você tem um fundo de investimento que você olha, que você, pelo teu conhecimento, pelo conhecimento do profissional que montou o fundo, ele imagina que vai render um pouco mais ali, você já tem um histórico do fundo de investimento que ele rende ali 19, 20%, que comparado com o CDI é bem acima, e às vezes pela rentabilidade dele, você vai pagar uma porcentagem a mais, em taxa ali, mas acaba ainda, quando você for fazer a tua liquidação, você acabou rendendo, você teve uma lucratividade maior ali no teu rendimento, no teu investimento. Então, vale a pena, sim, você olhar sempre e, não, é isso mesmo. Bom, é isso que a gente falou, ele não é só um fundo que está pronto ali, um CDB, ele precisa um profissional mesmo, certificado também, analisar ali para poder montar o fundo e dizer, ó, é, juntei um pouquinho disso, um pouquinho daquilo ali, estou com um fundo que está rendeu nos últimos 12 meses, nos últimos 6 meses, mais do que o benchmark, mais do que o CDI, por exemplo, que seria você deixar o dinheiro só guardado ali. Então, em contrapartida, tem a porcentagem de risco, porque é uma coisa que a gente fala muito, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas analisando o mercado que é feita essa junção ali de alguns pacotes, algumas ações, alguns CDBs para fazer algo que faça sentido para o banco e para o cliente também. Show de bola. Por último, é só a gente dar um overview nos nossos próprios fluxos, nos nossos filtros, né, ali na parte de cima. É, só para fazer essa orientação, né? Aí, estamos on de novo. Beleza. Então, assim, esse daí, Júlio, é perfeito justamente para esse cliente. Ele quer investir realmente em algo que possa trazer para ele uma lucratividade maior, uma rentabilidade maior do que simplesmente deixar o dinheiro no CDI ou algo que ele viu lá, um CDB que rende 100, 110%. E aí, assim, nos fundos de investimento, que vai diferenciar também, explicando de uma maneira rasa, assim, mas que fique prática para o cliente ali, entre ações, internacional, cambial, é a porcentagem daquela opção no fundo de investimento. Então, um fundo de ações, ele vai ser mais concentrado em ações, um fundo internacional, provavelmente de ações do mercado internacional, cambial vai ter dólar, um fundo mais de renda fixa, ele vai ser mais concentrado em renda fixa, ele vai ter um pouquinho de alguma outra coisa ali, mas grande parte dele vai ser em renda fixa. Então, é bom para um cliente justamente pensando o exemplo que a gente citou. Então, assim, quero investir em ação, mas não sei qual ação investir ou não tenho tempo para ficar acompanhando também. Mas, poxa, me parece ser interessante e eu sei, acompanhando o jornal, acompanhando um pouco do mercado, que em 10 anos vale a pena, em 5 anos as ações se valorizam mais do que próprio CDI, a própria inflação, por exemplo. Então, assim, vou começar a investir nisso. Mas também não quero colocar muito dinheiro assim para não comprometer meu patrimônio aqui se eventualmente eu precisar. Então, vou olhar ali, ações. É legal, eu vejo que as ações se valorizam a longo prazo, assim, mas eu não sei quais ações escolher. Então, deixa eu verificar aqui nos fundos de ações aqui o que tem dentro dele, qual que é a porcentagem. E o mesmo serve para internacional, cambial também. Então, vale a pena para um cliente que quer colocar já o pé na renda variável, mas ainda assim ou não se sente seguro, ou não se sente até mesmo capaz assim de analisar quais são as melhores opções. Entendi. Nossa, muito obrigado. Excelente, excelente explicação. Pontua muito bem, né, a situação em que cada cliente pode estar, né, e as Uhum. facilidades que o aplicativo do PagBank, que o PagBank disponibiliza ali também para ter essa mescla de possibilidades, né? Vamos E aqui, Júlio, avançando. Agora a gente já está já mais da metade, tá? O próximo serviço que a gente vai aqui debater é o cofrinho. No caso, o cofrinho do PagBank tem uma funcionalidade muito interessante. Você pode definir um valor que vai ser reservado, digamos assim, automaticamente pelo próprio PagBank em um CDB específico, pré-selecionado pelo PagBank, com uma rentabilidade bem interessante.
O cofrinho hoje tem uma modalidade de CDB em específico que também está performando nos 130%, né? Então, ele é um investimento com um limite de investimento, certo? Mas, mesmo assim, muito interessante pelo fato que você pode só definir uma meta ou um objetivo e ele vai reservando esse dinheiro. E esse CDB em que ele pré-reserva valor tem uma liquidez diária. Então, se a pessoa quiser só vir lá e sacar esse dinheiro no dia para fazer alguma coisa, para alguma necessidade, ela tem essa acessibilidade. Seria uma nova poupança, digamos assim, porque hoje a gente tem essa desistência em massa aí da poupança, vendo esse tipo de serviço que é mais eficiente, né? E tão prático quanto. O que você poderia me dar de opinião em relação a essa funcionalidade? É interessante? Sim, essa questão do cofrinho, Júlio, é justamente isso. É o que a gente, quando começa a entender, estudar um pouquinho o mercado financeiro, que a gente percebe que a poupança hoje ela não vale a pena. Porque hoje ela deve estar rendendo ali em torno de 8,34%, 8,5%, alguma coisa assim. E hoje, num cofrinho que rendesse 100% do CDI, que seria o mínimo, o básico ali, ele já renderia 14,90% ao ano. E aí, claro, diante disso também você vai descontar ali o imposto de renda, então acaba caindo ali, talvez, em um ano ali, ou se você deixar o máximo ali, menos 15%, no prazo de a partir de 720 dias. Mas o cofrinho, ainda que você retire, coloque o dinheiro hoje, e tenha que retirar o dinheiro amanhã, ainda assim é uma opção muito mais vantajosa do que deixar na poupança, por exemplo. E se tratando de um cofrinho que rende 130% do CDI, mesmo que a gente considere IOF, imposto de renda, ele vai ter, uma opção muito boa, mesmo que você precise de dinheiro imediatamente. Então, aquilo que a gente conversou, assim, que é o que norteia, assim, todas as opções de investimento, a gente sempre comparar com o CDI, que hoje seria 14,90% ao ano. Se você existe até algumas opções que não descontam imposto de renda, mas provavelmente vai estar um pouquinho abaixo, ou dependendo de quando que vai ser feito o resgate, vai estar um pouco acima. Mas considerando ali você ter uma liquidez, você ter uma possibilidade de retirar o dinheiro assim que possível, é o que a gente opta assim para você deixar ali a sua reserva de emergência, por exemplo. Então, aquele dinheiro que você simplesmente poupou, que é o que a gente busca todos os meses, né? Então, independente de quanto que você ganha, tem muito planejador financeiro que fala que você tem que guardar 10%, se for possível, ou se for possível 15%, ou dependendo dos gastos que você tem, você consegue guardar a metade. Excelente. Você simplesmente quer poupar, o que é muito bom, o cofrinho está ali para isso. Mesmo que você não saiba o que vai fazer desse dinheiro, mas você tem esse hábito super saudável e positivo, que é o de poupar, usa o cofrinho para isso. Porque se você precisar desse dinheiro no final do mês, porque precisou comprar um sapato porque o teu furou, é desse dinheiro que você vai utilizar. O dinheiro que você economizou ali todo ano e agora no teu aniversário você quer se presentear, comprar um presente para você, é dali que você vai utilizar. Ou um mês que deu tudo errado e os teus gastos acabou ultrapassando do que você ganha, mas graças a Deus, como nos outros meses você poupou, é dali que você vai retirar sem precisar perder a lucratividade que você teria no CDB, sem precisar, às vezes, retirar de um fundo de investimento ou de ações que bem naquele dia, naquela semana, naquele mês que você precisava, ele teve uma rentabilidade para baixo, acabou caindo um pouco. No cofrinho você não tem essa preocupação. Ele já vai estar rendendo ali a partir do CDI, então nesse caso específico 130% do CDI, e ainda assim quando você precisar retirar, tá ali, o dinheiro é teu, então você tem essa opção e ele rendeu desde o dia que você colocou até esse dia que você retirou, considerando, claro, IOF, se for o caso, considerando imposto de renda, mas ainda assim ele teve uma lucratividade, teve um rendimento posterior do que o dia que você colocou. Entendi.
E até o intuito da própria ferramenta imposta pelo PagBank, que é trazer essa facilidade para o consumidor. Então é para ser algo simples, intuitivo e que, como você falou, né, teve aquele mês que as coisas não deram muito bem, a pessoa já ter poupado por ter uma forma de poupar fácil e ter como retirar esse dinheiro de uma forma fácil também. Ser funcional e simples, né? Que inclusive é um dos alicerces, né, do PagBank, a simplicidade. Uhum. Então, de fato, a gente É pode ver isso porque bem traduzido, né? Por último, ali a gente tem a opção do poupar automático. É, o poupar automático é uma opção ali que ele automatiza, né, algumas coisas em relação ao investimento. Eu tinha dado um bate-bola com você anteriormente, explicando mais ou menos como funciona, que você pode definir prazo específico que ele vai fazer o recolhimento do valor, aonde ele vai aplicar, isso tudo de forma automatizada. Em questão de ferramenta, inclusive, né, eu comentei com você, ele consegue fazer essa reserva de dinheiro a partir até dos seus recebíveis do dia. Então, é uma ferramenta de automatização de investimentos, digamos assim, muito, muito interessante. Em questão de concorrência, eu não lembro de ter visto isso em muitos outros bancos. É uma ferramenta de fato diferente, diferenciada. Ou você já sondou, isso também é uma tendência recente? O que você me diria sobre? Olha, Júlio, embora seja uma tendência, mas o que acho que diferencia o PagBank em propor a poupança automática é justamente por ele ser muito forte com quem trabalha com a maquininha, com o empresário que tem seus rendimentos, porque novamente, como a gente falou lá no caso da própria poupança, do próprio cofrinho, o difícil é você guardar o dinheiro. A partir do momento que você já tem ali uma estabilidade, você já está com as suas finanças mais saudáveis ali, e você sabe que consegue poupar, é muito interessante você fazer isso de maneira automática, porque impede que você acabe gastando esse dinheiro com algo que não teria necessidade, por exemplo. E aí o diferencial do PagBank, eu acho que principalmente é isso, como você já tem ali, conforme os rendimentos diários ali, você já conseguir colocar um valor todo mês ou a partir de tal dia ali você consegue fazer, ou você já quer deixar programado para um dia específico, você consegue às vezes também se policiar, porque a gente sabe que é isso, né? O dinheiro, às vezes, ele acaba indo num prazer momentâneo mesmo. Então, você vê que está com dinheiro disponível ali, você Uma vai comprar cervejinha, algo. né? Exatamente. Ou você vai ali, gasta um pouquinho a mais, compra, às vezes, um sorvete, exagera, às vezes, em um lanche, o que é muito bom, mas às vezes você pensa assim, quando você faz de uma forma consciente, né? Sem que você pense depois, fique com aquele sentimento de, poxa vida, gastei aqui 10, 15 reais, onde não precisava, ou gastei 50 reais numa pizza, sendo que podia ter gastado, sei lá, só 20, 25, fazer um lanche em casa. E isso se aplica também a outros gastos, né? Então, às vezes você sai, acabei gastando 200 reais, poderia ter gastado só 100 reais, que eu teria me divertido igual. E quando você faz isso de uma maneira automática, eu acho que você já se policia mesmo. Para o próprio investidor que também conhece o seu perfil, sabe das suas tentações financeiras, mas já está ali com aquele sentimento de que ele entende que é necessário ele poupar, ele economizar, e ele precisa fazer isso de uma maneira automática, porque ele se conhece também a ponto de saber, cara, se eu não fizer isso aqui dessa forma, eu vou acabar gastando com outra coisa que não é o que eu gostaria no final das contas. É isso aí. Não, também compactuo com essa visão, até porque quando você tem já essa reserva atrelada diretamente aos seus valores de venda, você já sabe, tipo, uma porcentagem do que você já fez no dia já foi automaticamente guardado, já foi Sim, automaticamente investido. A partir do valor que sobra, você já pode estar fazendo pagamento através de alguma outra conta, alguma coisa. Você tem um pouco mais de controle. Porque no final daquilo tudo você sabe que tem um dinheiro guardado, que você tem o dinheiro para fazer o pagamento que você precisar fazer, já no estado mais estável, né? uhum. E o que sobra de fato você pode usufruir sem tanto peso na consciência, né?
Então, André, agradeço muito pelo seu tempo, a sua disponibilidade, tá? Infelizmente, nosso papo vai ficando por aqui, mas uma observação final, fica à vontade. Imagina, Júlio, eu que agradeço a conversa e poder conhecer também um pouquinho mais como que funciona o aplicativo, as opções de investimento que o PagBank tem. E acho que o recado final é esse, assim, é o incentivar o cliente a utilizar o aplicativo, porque, como a gente falou, o mais difícil é você criar essa mentalidade de precisa poupar, que precisa investir, que é interessante pensar, seja no curto, no médio ou no longo prazo. Então, oferecer opções que trabalhem com todas essas vertentes ali para o cliente, para o mercado é muito bom. E, é claro, o cliente tendo alguma dúvida, que ele não esteja familiarizado, utilizar os canais do PagBank para que ele se sinta o mais confortável possível.